que vai tratar, nesse painel, de promover um certo diálogo, um debate acerca dos precedentes. Tema que já foi tocado pela manhã pelos professores Luiz Guilherme Marinoni e pelo professor Daniel Mitidiero, e que, obviamente, acaba suscitando uma série de dúvidas, uma série de... a gente acaba se sentindo estimulado inclusive, às vezes, de forma direta ou indireta, tocar também naquilo que foi dito pelos eminentes professores. O meu papel é um papel mais de... Sabe o juiz do modelo adversarial americano, que só controla a regra do jogo? Mais ou menos é o que eu vou fazer aqui. Eu vou tentar controlar tempo, tentar controlar ímpeto, e, enfim, estimular os nossos colegas aqui a dialogarem, debaterem a respeito dos precedentes. Basicamente, cada um deles abordará um tema específico por 10 minutos, não superior a 12, vamos colocar assim, e depois de cada um apresentar, o seu módulo a respeito de um tema específico ligado aos precedentes, nós daí trataremos de debater, se possível, resolver ou eliminar algumas das angústias que cercam esse tema, ou, quem sabe, plantar outras, ainda maiores. Mas, visto isso, e sem mais delongas, eu vou passar a palavra primeiro, portanto, professor Welder Queiroz, que vai tratar a respeito da distinção entre julgado, jurisprudência, súmula e precedente no common law e do precedente também no Brasil, tal como instituído pelo Código de Processo Civil. Professor Welder, com a palavra. E o tema que me foi incumbido, um tema introdutório nesse painel de debates precedentes, foi fazer uma distinção inicial sobre alguns temas conceituais, correndo um sério risco de tentar conceituar alguns institutos de direito processual. Então, nos coube trazer uma distinção de julgado, decisão, jurisprudência, súmula e precedentes. Enfim, para a gente tratar do tema de precedentes, à luz do que o novo Código de Processo Civil tem abordado, é interessante a gente primeiro compreender esses institutos. E começando por tentar explicar o que seria um julgado. O julgado, ele pode ser o julgado é uma decisão. Um julgado, ele pode ter repercussão em outras decisões ou não. Um julgado isoladamente, uma decisão isolada, ela pode, de certa forma, ser levada em consideração pelo magistrado na aplicação de outras decisões. Do recurso de uma decisão monocrática, de primeiro grau, surgem as decisões nos tribunais. As decisões dos tribunais têm os acórdãos decisões proferidas no âmbito dos tribunais, uma decisão colegiada no âmbito dos tribunais, seja locais, seja tribunais superiores. A partir dos julgados, dos acórdãos, a gente passa a ter um outro conceito que o Código de 73 trabalhava muito, que é o conceito de jurisprudência. E jurisprudência é um coletivo de julgado. Jurisprudência é o conjunto de decisões judiciais ou conjunto de julgados que abordam o mesmo tema. Então, a jurisprudência a gente pode tentar conceituar aqui como um conjunto de julgados sobre o mesmo tema. Então, a jurisprudência, ela seria pode ter a jurisprudência dominante, aquela que conjunto de julgados no mesmo sentido no âmbito dos tribunais, jurisprudência pacificada, para usar terminologias que o Código de 73 abordava, o Código de 73 trazia em sua literalidade. A partir do estudo e da abordagem sobre jurisprudência, no direito brasileiro, principalmente na década de 60, em 1961, o ministro Vitor Nunes Leal, ministro do Supremo Tribunal Federal, a partir do seu caderninho verde, que ele anotava quais eram os entendimentos do Supremo Tribunal Federal, como relata o ministro Sepúlveda Pertence, ele procurou sintetizar os entendimentos, as teses que o Supremo Tribunal Federal adotava para casos. E aí a história é interessante, porque o ministro Sepúlveda Pertence, ao falar do ministro Vitor Nunes Leal, relata que esse caderninho verde
em que o ministro Vitor Nunes Leal utilizava, ele inclusive questionava eventuais ministros, quando, olha, Vossa Excelência entendeu de determinada forma no julgado há 2 meses atrás, está mudando o entendimento. O ministro Vitor Nunes Leal passou a ter uma síntese de temas em que era decidido pelo Supremo Tribunal Federal. A partir disso, com inspiração nos assentos do direito português, ele propôs a criação de súmula. Então, a súmula do Supremo Tribunal Federal, em que a súmula continha vários enunciados que serviriam para direcionar para os demais tribunais as teses jurídicas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, que naquela época dizia a última palavra não só sobre direito constitucional, mas também sobre direito infraconstitucional, já que o STJ foi criado pela Constituição de 88. Assim surge no direito brasileiro a súmula, que em tese seria a única, a súmula com vários enunciados, com um sentido persuasivo, um sentido de indicar aos magistrados brasileiros qual o entendimento. E o ministro Vitor Nunes Leal já trazia naquela época, dizia que a finalidade daquilo era tentar acabar com a jurisprudência lotérica. Isso estamos falando aqui de 1960. Foi aprovado em 1963, na primeira sessão em dezembro de 63, foram aprovados 370 enunciados da súmula do Supremo Tribunal Federal. No ano seguinte foram aprovados mais uma grande quantidade, 74. E aí surge a súmula, portanto, no direito processual brasileiro, como indicativo aos magistrados de como deve ser decidido. Qual é que a súmula, embora passou a ter esse papel de orientação, ela, de certa forma, não cumpriu com tanta eficiência a sua finalidade de evitar uma jurisprudência lotérica. Decisões divergentes continuaram a existir, principalmente com a evolução do direito, um aumento da força criativa das decisões, do papel das decisões judiciais, da interpretação, aumento da eficácia normativa dos princípios, enfim. Chegou em 2004. Em 2004 foi aprovado, em dezembro de 2004, a reforma do Poder Judiciário, a emenda 45 de 2004, instituiu aquilo denominado como a súmula vinculante. E aí, a súmula vinculante veio com um papel de trazer enunciados interpretativos que vinculem e que passou a vincular não só o judiciário, como também o poder executivo. E aí me parece que pode ser um dos fundamentos de ter que ser constitucional, de ter se estabelecido na Constituição, porque passou, portanto, a estabelecer que aquela decisão que vincula todos os magistrados naqueles enunciados estabelecidos, como também o poder executivo, cabendo reclamação direta. Enfim, chegamos ao Código de 2015, que estabelece um sistema de precedentes judiciais, como muito bem abordado na manhã. E o que vem a ser esse sistema de precedentes trazido pelo novo CPC? Claro que a gente tem uma grande inspiração na Common Law. Na Common Law ele tem um sistema de precedentes judiciais, exatamente por ser um direito costumeiro e não um direito legislado, codificado, em que as decisões judiciais servem como inspiração, principalmente a razão de decidir para os casos posteriores a serem julgados. Então, de fato, lá a gente tem um precedente, aquilo que precede um determinado julgado e que as razões de decidir levam ao tribunal a decidir casos posteriores, adotando a mesma razão de decidir a partir desse direito costumeiro. A grosso modo, essa foi uma das inspirações do sistema de precedentes na Civil Law. É claro que o Civil Law e o Brasil é nitidamente um país de origem do Civil Law, adotando esse sistema de código, sistema de jurisprudência, de súmula, chegou num ponto da necessidade de fazer com que os julgados diversos, a loteria, seja reduzida. E aí a opção do código, isso parece que é um dos grandes méritos do código, um dos grandes objetivos do código, foi estabelecer um sistema de precedentes obrigatórios, na linha do professor Luiz Guilherme Marinoni defende, o sistema de precedentes vinculantes. E vem o código estabelecer aquilo que eu posso chamar de precedentes à brasileira, porque o código, novo CPC, ele vem estabelecer casos em que
fixadas teses jurídicas, seja pelos instrumentos criados, como o IRDR, o Incidente de Ação de Competência, o IAC, seja pelos recursos repetitivos, decisões judiciais que tendem expressamente a vincular os demais juízes, os demais magistrados. A questão é que vai além disso, e aí em seguida o professor Fábio Monerá aprofundará esse sistema de precedentes. Mas tem algumas perguntas que já surgem desde já, que já apontam para a gente aprofundar o debate posteriormente. Quais são as decisões judiciais que vinculam os magistrados? Só aquelas decisões que o artigo 927 estabelece? Um magistrado, ele fica vinculado ao seu entendimento exarado, ou um magistrado pode, ele próprio, num caso em que não é repetitivo, enfim, decidir processo em uma semana de um modo e na semana seguinte decidir o outro caso semelhante do modo diverso? Isso me lembra recordar uma mesma sessão de julgamento em que o mesmo magistrado julgou a mesma questão jurídica em um processo de um modo e outro processo de modo totalmente oposto. Então, esse sistema de precedentes vincula o próprio magistrado. Então, finalizo essa minha exposição introdutória deixando essa pergunta, deixando esse questionamento, já que é um painel de debate, para saber, e aí o meu despertador já me chama a atenção que meu tempo acabou, para saber, enfim, quais são as decisões judiciais que vinculam. Enfim, acho que essas são minhas considerações iniciais para a gente iniciar esse painel de debate. Muito obrigado. Bom, ato contínuo, passo a palavra para o professor Fábio Monerá, que vai abordar o tema do precedente qualificado, que foi, inclusive, objeto do artigo que consta do livro que todos receberam ontem no material, né? Então, aqueles que quiserem depois se aprofundar um pouco mais no tema, vão poder encontrar, né, como base o próprio artigo escrito pelo professor. Professor, com a palavra, fica à vontade. Obrigado, meu caro e meu amigo Helder Queiroz, que me precedeu, a quem eu também parabenizo pela sua exposição, que eu vou até me apropriar, né? Muito oportuna, e vou confessar, de uma certa maneira foi combinado. O professor Helder, ele, por ser o primeiro a falar, ele focou, como os senhores perceberam, nos aspectos conceituais. O que é súmula? O que é precedente? O que é jurisprudência? E eu, partindo desse pressuposto, eu vou aprofundar e tocar num tema que, da minha leitura do CPC, vejam, não é a única, mas a leitura que eu faço do CPC permite a conclusão que existe no sistema processual brasileiro precedentes qualificados, que é sobre isso que eu tratei no texto que o professor Júlio acabou de falar, e é sobre isso que eu vou falar nesses meus 10 minutinhos, que eu já devo ter perdido, o quê, Júlio? Uns 2 ou 3, né? Mas aí você dá um desconto, que isso aqui é só educação, enfim. Tá bom. Bom, primeira afirmação, a primeira premissa, ela é muito breve, mas eu gostaria de registrar, o Helder já tocou, mas todos conhecem. O CPC, ele nasce em um contexto de gigantesca e intolerável divergência jurisprudencial. Com isso eu quero dizer o que os senhores já conhecem. Não há, ou pelo menos quando o CPC começou a ser concebido, 2009, 2010, não havia nenhum compromisso dos tribunais em respeitar a sua própria jurisprudência. Isso acontecia, o professor Helder já colocou, às vezes com o mesmo magistrado sobre o mesmo tema na mesma sessão. Então, se a gente joga isso para tribunais diferentes, né, e em tempo diferente, com meses, às vezes anos de distância, a gente sabe que a divergência era a regra geral. Então, a gente, não obstante a existência de entendimentos já proferidos por tribunais, o fato desses entendimentos virem a ser repetidos ou não era uma questão muito mais lotérica, muito mais, né, de sorte do que de outra coisa. E aí uma segunda premissa que eu queria fixar. O CPC de 15, ele é frontal, direta e expressamente contrário a essa divergência. Ou seja, quem lê o CPC percebe que o CPC, talvez o seu mote, a sua principal característica seja combater a divergência reinante nos idos em que ele foi concebido. E o exemplo clássico desta frontal
tentativa de combate é o artigo 926. Então é como se o legislador tivesse feito uma pergunta para ele mesmo. O que é contrário à divergência? Divergência não queremos. O que é contrário a isso? A uniformização da jurisprudência. Então o CPC ele vem no dispositivo, que é o 926, que abre o capítulo da ordem dos processos dos tribunais para dizer o seguinte: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Ou seja, para resumir, quando o CPC ele vai começar a falar dos tribunais, estes mesmo que ele detectou que não tinham compromisso com a sua própria jurisprudência, ele vai dizer o seguinte: tribunais, passa a ser dever de todos estes tribunais se preocuparem, além de julgarem todos os recursos e ações originárias que lhes sejam apresentadas, fazer um exercício sobre este conjunto e buscar nesse exercício a uniformização, o combate à divergência. Eu não vou aqui me alongar, mas a divergência, vejam, ela a um só tempo, ela fere a própria igualdade, uma ideia basilar, que não precisa nem estudar direito para ter a noção, criança tem essa noção de igualdade. Fere a ideia de segurança jurídica, porque você nunca sabe o que vem, não obstante aquela questão já ter sido julgada diversas vezes. E de quebra estimula a litigância, né? Porque enquanto os tribunais dizem que sim, mas outra parte diz que não, todo mundo entra com a ação, todo mundo recorre, até a última instância que seja natural da atividade do advogado público e privado. Então o artigo 926 vem e levanta a questão do dever de respeito e o dever de uniformização. A frase é lapidar, não deixa muita margem para interpretação. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e respeitá-la, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Então isso é um traço, vejam, isso é interessante, é um traço da nossa cultura jurídica, é um traço do nosso sistema jurídico, e feliz a expressão do professor Welder, precedente brasileiro. Não temos como encaixar o nosso direito positivo, a dogmática, a teoria do common law. Porque no common law, como já adiantou o professor Welder, a priori, várias precedentes, um precedente simples que julgou um caso do Fábio versus o Estado de Santa Catarina, ele pode, inclusive, por cultura, sem lei, vincular. E não é o nosso sistema. Nunca foi, à luz do CPC de 73, e não é o CPC de 15. O que o CPC de 15 faz, e aí eu estou adiantando, estou passando para o artigo seguinte, que é o 927, é elencar pronunciamentos judiciais, pronunciamentos, veja, é um gênero que eu estou usando aqui, este sim, com a capacidade de vincular. Na verdade, o dispositivo ele não fala que vincula verbalmente, textualmente. O dispositivo fala que os juízes e tribunais observarão. Mas aí a leitura que eu faço, e aqui, enfim, não é unânime, mas a leitura que eu faço é que trata-se de observância obrigatória. Não faz sentido a lei dizer que determinados pronunciamentos devem ser observados para o juiz poder olhar e virar de lado e fazer o que ele quiser. Essa observância me parece que deve ser uma observância obrigatória. E quais são estes pronunciamentos, eu diria assim, hipervalorizados pelo sistema do Código? São as súmulas, não só as vinculantes, porque no 927.2 fala-se em súmula vinculante. E no 927.4 fala em demais súmulas do Supremo em matéria constitucional, ou seja, as não vinculantes, vamos dizer assim, e todas as súmulas do STJ em matéria infraconstitucional. Então, vejam, as súmulas, de um lado, elas passam a ser, deixam de ser um costume, que remonta lá a 1963, e passa a ser um dever jurídico de todos os tribunais. E, de outro lado, as súmulas passam a ser hipervalorizadas pelo sistema, por força de uma série de dispositivos que eu vou tentar comentar. Agora, ao lado das súmulas, também são hipervalorizados pelo sistema alguns poucos precedentes. Vejam, não todos. Alguns poucos precedentes. Precedentes que eu chamo de precedentes qualificados. Ou seja, o que são os precedentes qualificados? São os precedentes, os julgados, produzidos em um ambiente especial, eu diria especialíssimo, e que uma vez produzidos neste contexto, eles também passam a ter, dentro do sistema do Código, entre outras coisas, o poder de vincular. E o 927 é também o dispositivo central
para a identificação dos precedentes qualificados, não obstante não ser o único dispositivo. Mas da leitura do 927, e eu vou focar no 927.3, inciso 3, nós já podemos identificar 4 precedentes que, para o Código, na minha leitura, repito, são precedentes qualificados. Que são, o professor Helder já citou todos, o julgamento no recurso especial repetitivo, no recurso extraordinário repetitivo, no incidente de resolução de demandas repetitivas e no incidente de assunção de competência. Estes 4 julgados, eles são diferentes dos demais. Uma coisa eu tenho um celular, operadora Claro. Uma coisa é eu discutir com a operadora Claro no processo X, lá em São Paulo. O julgado Fábio versus Claro, ele tem força inter partes e tem muito pouca força em outros processos ou mais amplamente no sistema. De outro lado, se o processo, o mesmo, a mesma petição, o mesmo processo, mesmo número, Fábio versus Claro, vier a ser afetado para processamento e julgamento pelo TJ de São Paulo, pela via do IRDR, ou pelo Supremo Tribunal Federal, pela via do recurso extraordinário repetitivo, este procedimento, ele torna-se-á diferente e, por via de consequência, o precedente formado, que valerá para mim e para Claro, valerá também de uma maneira vinculante e, como eu disse antes, hipervalorizada pelo sistema para outros processos. Então é imprescindível para a compreensão do sistema do Código a identificação desses precedentes qualificados e, no caso concreto, a identificação de que sobre aquela tese a ser discutida já existe ou uma súmula ou um desses precedentes qualificados. Porque aí está combinado também, a professora Sofia vai tratar desse assunto. Não haverá só uma necessidade de observância por parte do magistrado. Aliás, Helder, respondendo a questão que você colocou, os precedentes qualificados e as súmulas, da minha leitura, são vinculantes. O 927.3 fala isso, o 985 é mais expresso e claro em relação ao precedente qualificado formado no incidente de resolução de demandas repetitivas. Por exemplo, diz lá, julgado o incidente, a tese nele consagrada será, aplicado a todos os processos pendentes que versem sobre a matéria, inclusive nos juizados especiais. 2. Aplicado a todos os processos que venham versar sobre essa matéria, que venham a ser juizados. Já tomei o cartão amarelo aqui, eu estou acabando. Mas eu faço esse alerta, sobretudo falando para colegas advogados. A lei deixa, no sistema do CPC de 15, a lei deixa de ser a única pauta para verificar se o pleito é viável, para verificar se a razão recursal é aquela mesmo. A lei deixa de ser a única pauta para o juiz julgar. Por quê? Porque esses precedentes qualificados, eles são hipervalorizados pelo sistema. Eles são qualificados, na minha leitura, por 3 motivos. Primeiro, eles são vinculantes. Segundo, é o tema da Sofia, eu não vou entrar. Mas eles, uma vez existente, permitem uma aceleração procedimental. O processo é muito mais rápido, meus caros. Versa sobre um tema já consagrado em IRDR, versa sobre um tema já consagrado em um recurso especial repetitivo, ele vai ter um rito muito mais curto, muito mais acelerado. E além disso, até para que essa força vinculante, que essas técnicas de aceleração sejam legítimas, o procedimento de formação destes precedentes qualificados também é ele procedimento qualificado. Na medida em que meu processo, naquele exemplo que eu dei, vier a ser afetado e deixar de interessar apenas a mim e a Claro, deixar de interessar apenas as partes e passar a interessar também a todo o sistema e a todos aqueles que tem um processo que versa sobre aquela matéria, este procedimento deixa de ser meu, deixa de interessar apenas para mim e terá nele maximizados, sobretudo, a publicidade, o contraditório e a motivação. Esse processo ele tem que ganhar áreas, ele tem que alcançar melhor o público. O CNJ tem que manter um banco, e cada um dos tribunais tem que manter um banco de teses afetadas para processamento e julgamento, capazes de formar um precedente qualificado. O contraditório é mais amplo, porque não basta eu e a parte contrária falar, o autor e o réu falarem, todos podem ser atingidos, então outras pessoas, como amicus curiae, como interessado, o Ministério Público, entre outras, ou seja, o contraditório é maximizado.
e a motivação também tem que alcançar todas as perspectivas argumentativas possíveis, para que, uma vez formado um julgado neste ambiente qualificado, o dever de observância seja legitimado e ele também seja qualificado por essa razão. Então o tempo é curto, o recado era esse, eu até anotei aqui o que eu não podia deixar de falar, só vou conferir depois que eu falar, mas eu acho que eu falei tudo que eu gostaria. Muito obrigado, até os debates. Bom, obrigado pela qualificadíssima, né, apresentação. E eu passo a palavra, então, à doutora Sofia Temer, que vai tratar, na verdade, dos impactos que o sistema de precedentes gera no procedimento comum, né? Ou seja, o que acontece, o que pode acontecer no procedimento agora num regime de precedentes. Com a palavra. Esse tema dos precedentes é um tema que muito me interessa, e quando a gente estava conversando antes sobre que aspectos a gente ia abordar, nos pareceu que seria essencial, também porque esse evento é organizado pela OAB, quais são os aspectos, quais são as consequências, os impactos que decorrem da fixação de precedentes. Eu estou com o Fábio quando ele diz que o 927 traz um rol de pronunciamentos judiciais que tem um caráter vinculante. Eu acho que a imposição, a necessidade de observância está clara no texto legal, de modo que a minha exposição pretende responder ou apresentar alguns passos numa resposta da questão. O que acontece com a minha ação, uma vez que tem uma tese fixada num desses mecanismos que está no rol do 927, por exemplo, IRDR, recursos repetitivos, IAC, enfim, esses mecanismos que estão previstos nos incisos do 927. O Fábio bem mencionou que o texto legal é claro, especialmente quando ele trata de IRDR, que a tese fixada vai ser aplicada para os processos pendentes e futuros, no âmbito do Estado ou região, se a gente estiver falando desses mecanismos que são julgados em TRF, TJ, como, por exemplo, o IAC e o IRDR, ou nacionalmente, se a gente estiver falando de recursos repetitivos, controle de constitucionalidade pelo STF, súmula vinculante, enfim. Então, o que é importante analisar, penso eu, o que acontece com a nossa ação quando tem uma tese fixada? Quando eu estou postulando uma demanda que se insere exatamente numa questão que foi analisada pelo STJ e que já foi definida. A licitude de uma determinada cláusula bancária, índice de correção de poupança, enfim, os exemplos são muitos. Parece que o CPC ele reprime as ações que são contrárias à tese fixada nesses mecanismos e, de outro lado, ele premia as demandas, as postulações que estão fundamentadas em teses, nesses entendimentos favoráveis. E aí o Código traz alguns exemplos. Eu vou tentar passar de uma forma meio rápida por todos, e depois, quando a gente tiver oportunidade de debate, a gente volta a mencionar alguma coisa específica que tiver passado. A primeira coisa que me chama a atenção é, por exemplo, a possibilidade de improcedência liminar do pedido, que está no artigo 332 do CPC. Aí você fala, Sofia, já existia a improcedência liminar do pedido, era o 285A do CPC de 73. Bem, o 332 ele aprimora tremendamente o sistema de improcedência liminar, porque se no 285A o juiz podia julgar de plano quando ele tivesse proferido decisões num determinado sentido em casos semelhantes, no novo código o sistema muda. O juiz vai poder julgar de plano improcedente uma ação desde que a tese tenha sido fixada nesses mecanismos do 927. Há entendimento do STJ sobre o tema? O juiz pode julgar improcedente liminarmente o feito. Há tese fixada no IRDR no determinado tribunal? O juiz de primeira instância pode julgar, então, a demanda de plano. Outro aspecto, é possível que o juiz conceda tutela de evidência quando a demanda estiver fundada em tese fixada em regime de repetitivos. A tutela de evidência é uma das hipóteses da tutela provisória do novo Código e ela dispensa urgência. Então, quando você tiver uma demanda, que é muito comum, por exemplo, em contratos de consumo,
Por exemplo, licitude de cláusulas bancárias, enfim, o STJ já analisou e declarou a ilicitude de uma determinada cláusula, você tem prova documental de que aquela cobrança de uma determinada tarifa foi feita, e você quer uma tutela de evidência para impedir a cobrança, enfim, você pode postular, ainda que você não tenha urgência, o valor é baixo, enfim. É uma das hipóteses de facilitação do procedimento das ações que tiverem conforme tese precedente. Está no 311 do novo Código. Além disso, o Código também facilita a litigância contra a fazenda pública, quando tiver fixada a tese, quando tiver precedente firmado sobre o assunto, dispensando, por exemplo, a remessa necessária. Então, na sua ação, se você estiver litigando contra a fazenda pública, mesmo que passe do limite legal, se você tiver tese em seu favor, não existe mais remessa necessária. Fica abreviado o procedimento, como o Fábio bem mencionou. Além disso, no cumprimento provisório, você pode dispensar caução também, se você estiver cumprindo uma decisão provisoriamente que tiver fixado, que tiver aplicado uma tese fixada, um precedente fixado naqueles mecanismos dos 927. Você também foge da ordem cronológica de julgamento, o que deixa de ter tanta relevância, me parece, desde que a Lei 13.256 de 2016 mudou o artigo da ordem cronológica. E, para quem não sabe, esse artigo era bem enfático em dizer que, fixada a ordem de conclusão, as sentenças, as decisões deveriam ser proferidas respeitando cronologicamente aquela ordem. E quando veio a reforma que foi operada pelo novo CPC, antes mesmo dele entrar em vigor, que foi pela Lei 13.256, isso foi alterado. E a ordem cronológica obrigatória, ela passou a ser uma ordem cronológica preferencial. Então, fica anotado que, quando o juiz for julgar um caso que se enquadre em precedente, ele não precisa respeitar a ordem, embora isso tenha perdido um pouco de força com a reforma da Lei 13.256. Existe ainda uma mudança relevante, que é um aprimoramento, na verdade, em relação ao CPC de 73, que é a possibilidade de julgamento unipessoal de recursos. A gente já tinha um formato parecido no 557-A do CPC de 73, que permitia que os recursos fossem julgados monocraticamente quando estivessem de acordo com a jurisprudência dominante. O que sempre causou muito pavor para nós advogados, porque os tribunais escolhiam qual era a jurisprudência dominante para julgar, negar provimento monocrático, dar provimento monocrático para os recursos. E agora, no novo Código, a semelhança do aprimoramento que aconteceu com o 285-A, o tribunal pode, sim, julgar monocraticamente, o relator pode julgar monocraticamente, desde que o precedente seja um dos precedentes que foi construído no rol do 927, como o Fábio mencionou. Eu acho que isso é também uma mudança qualitativa para o sistema, visando isonomia, segurança jurídica, todos os princípios que o sistema de precedentes do novo Código visa preservar. Além disso, se você tiver uma ação em fase inicial e, por exemplo, foi fixado um precedente em recurso repetitivo, o Código prevê a possibilidade de você desistir da ação sem consentimento da parte contrária. E se ainda não tiver sido apresentada a contestação, há dispensa, inclusive, do pagamento de custas. Então, são mudanças que objetivam prestigiar o sistema de precedentes. Os advogados precisam, de fato, ficar atentos para essas mudanças, porque isso vai interferir diretamente nas orientações que a gente dá para os nossos clientes. Vou propor ou não vou propor uma ação? É preciso que a gente alerte, olha, existe um precedente, a sua ação vai ser julgada em procedente liminar. Existe uma tese que foi fixada, existe a possibilidade de você desistir agora e você não vai pagar custas e nem honorários. Então, tudo isso exige de nós uma preparação e uma atenção muito maior. Essa questão que o Fábio comentou também, de a gente não estar mais só vinculado à lei, a gente está vinculado também à interpretação, à aplicação dos tribunais da lei infraconstitucional e constitucional conforme a sede. Por fim, meu tempo está se aproximando, eu queria botar já uma
pergunta, não sei nem se eu posso fazer isso agora, mas eu vou fazer uma pergunta que vai ficar para o debate depois, que era justamente quais são os limites dessa vinculação que a gente tem agora para as decisões judiciais. Existe mais uma mudança muito relevante no nosso procedimento, que é a possibilidade de cabimento de ação rescisória quando houver violação à norma jurídica. Quem se lembra, no CPC de 73, o 485, um dos incisos, salvo engano, era o 5º, ele dizia que você poderia fazer ação rescisória se houvesse manifesta violação à lei. E agora houve uma mudança sutil, em termos literais, mas muito significativa, que a rescisória passa a ser cabível quando houver violação à norma jurídica e não à lei. E norma jurídica insere-se a categoria do precedente. E a gente começa a discutir quais são os limites do cabimento da ação rescisória quando há ou quando vem a ocorrer um precedente em sentido contrário àquela coisa julgada. Até que momento você pode propor uma ação rescisória, quando que não cabe uma ação rescisória. Enfim, essa era a questão que eu queria já deixar para o debate. Eu não sei nem se eu poderia ter feito isso, mas, enfim, já fiz. Bom, dando continuidade, então, muito obrigado, professora Sofia. Eu passo a palavra ao professor Eduardo Lamy, que vai falar a respeito dos precedentes não formalmente vinculantes. Depois, em seguida, nós vamos abrir o debate, né? Vai ficar mais dinâmico o negócio. Os 2 pontos que eu separei para poder discutir, a gente fez a separação de acordo com a evolução da complexidade e dos problemas dos temas que seriam analisados. Então, os 2 pontos que eu separei para iniciar essa discussão são, primeiro, a questão da vinculação horizontal do precedente como um dos aspectos culturais que o nosso Poder Judiciário vai precisar tratar, a fim de que a gente tenha realmente uma aplicação melhor desse sistema. E depois, a questão da importância dos fatos em face da tese jurídica, que é um outro ponto delicado do sistema de precedentes. Primeiro, com relação à questão, eu só vou fazer umas pinceladas para depois a gente entrar na discussão. Primeiro, com relação à questão da vinculação horizontal. Nós temos, no nosso sistema, um artigo 927, cujos 3 primeiros incisos tratam de precedentes cuja vinculação é formal. Então, nós temos ali as ações, a EDPF, a ADI e a ADC, de controle de constitucionalidade. Depois, no inciso 2, a gente vai ter a súmula vinculante. E no inciso 3, nós temos o IRDR, a associação de competência, o recurso especial repetitivo, extraordinário repetitivo. Então, vejam vocês que, nesses casos, nós temos precedentes formalmente vinculantes com a possibilidade de utilização da reclamação constitucional diretamente para o tribunal cuja decisão está sendo desrespeitada. Acontece que nos incisos 4 e 5, os meus colegas deixaram isso também bem claro nas exposições deles, os incisos 4 e 5, nós temos precedentes que não desafiam reclamação. E nesses incisos nós temos as súmulas não vinculantes e temos também os julgamentos, orientações do órgão do pleno ou do órgão especial do tribunal ao qual aqueles juízes ou tribunais estão vinculados. Vejam vocês que a não vinculação formal, nesse caso, nos leva ao que a gente chama de vinculação horizontal. Por quê? Porque, quer dizer, eles nos levam a esse problema. A vinculação pode ser vertical ou ela pode ser horizontal. Sempre que eu tenho vinculação vertical, já existia, mas inclusive já tínhamos essa cultura de respeitar os precedentes dos tribunais superiores, e os tribunais superiores respeitarem o STJ ou do Supremo, os tribunais locais do STJ, e assim por diante. Essa cultura, nós não podemos dizer que não existe de forma alguma. A gente vem desenvolvendo essa cultura há muitos anos, muitas décadas, e nós sabemos que ela existe. Agora, o ponto central é aplicar um precedente não significa, sob o prisma da vinculação, aplicar uma decisão porque eu concordo com ela. Aplicar um precedente significa aplicar o precedente porque, como ficou bem claro, a exposição da Sofia, ele é norma jurídica. Então, se eu vou aplicar o precedente, significa... Vejam, se eu já concordo com o precedente e utilizo o precedente para fundamentar uma opinião que eu já tenho, no fundo, o precedente não me convenceu, eu já tinha opinião anterior. E no caso de um precedente não formalmente vinculante,
eu vou colocar o precedente como forma de trazer o meu argumento. Por outro lado, se eu entender, e esse é o ponto central, que o precedente, dentro da vinculação, também tem uma vinculação horizontal, e isso é muito importante, porque nós temos um controle de constitucionalidade que é difuso. Ora, qual que é o grande paradoxo, e sempre foi o grande paradoxo brasileiro? Nós termos um sistema de controle de constitucionalidade difuso dentro de uma regra de civil law em que o juiz sempre pôde ter opinião diferente da do colega dele. Nós sempre tivemos a lógica de que ele tivesse opinião diferente do colega dele desde as primeiras instâncias. Então, como é que fica essa discussão em face dos precedentes dos incisos 4 e do inciso 5 do 927? Em outras palavras, será mesmo, na maioria das vezes a gente sabe que sim, mas será mesmo que os tribunais superiores sempre cumprem as suas súmulas não vinculantes? Será mesmo que a análise da súmula não vinculante fica clara? Será que a gente consegue analisar sempre os fatos que geraram aquela súmula e depois, a partir desses fatos, realmente fazer uma análise de como é que a súmula deve ser aplicada no caso concreto? Então, a vinculação horizontal é um problema sério, porque na maioria das vezes o que ela pressupõe? Ela pressupõe você achar que você tem que seguir um precedente porque ele é norma e não porque você está de acordo com ele. Esse que é o ponto central. Se eu sigo o precedente porque eu estou de acordo com ele, no fundo, eu já iria decidir daquela forma. Agora, julgar de acordo com o precedente, e a gente sabe que muitas vezes nos tribunais no Brasil, o que se diz é, não, eu não vou contra o entendimento porque eu vou prejudicar a parte, ela vai ter que recorrer e no final das contas a minha decisão vai ser reformada. Não, são coisas diferentes. Você, nesse caso, estaria julgando de acordo com o precedente contra a sua opinião porque você acredita que ele é norma. Quer dizer, você até gostaria de julgar de uma forma diferente, mas na sua visão, o ordenamento jurídico é claro no sentido de seguir o precedente. Então, enquanto não houver esse amadurecimento com relação a seguir precedentes, mesmo dos próprios tribunais, em outras palavras, os nossos tribunais precisam respeitar os seus próprios precedentes. Os seus próprios precedentes dos incisos 4 e 5. Enquanto isso não houver, fica muito difícil para a gente desenvolver e dar o exemplo para as demais instâncias. E esse é um ponto central que nós precisamos trabalhar. Eu até coloco isso para a gente discutir métodos para gerar esse tipo de amadurecimento. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu trouxe, que eu acho que é importante, é a questão dos fatos, a importância dos fatos na fixação da tese. E a confusão que a gente está fazendo muitas vezes, inclusive, entre texto e norma jurídica, que são duas coisas muito importantes. Vejam só. O fato, tudo nasce no fato, mesmo que eu tenha casos repetitivos, a gente sabe que o IRDR é parte disso, a gente sabe que os recursos especiais repetitivos, os recursos extraordinários repetitivos, nós precisamos tratar, e é muito importante que o Código trate realmente com todos esses institutos, diferentemente as causas repetitivas das não repetitivas. Isso é essencial. O problema é que dentro da análise do aquilo que é causa repetitiva, muitas vezes as pessoas se perdem e não percebem que eu preciso ter atenção hermenêutica para isso. Se eu não tiver essa atenção, eu me perco com muita facilidade. Vejam que para uma mesma norma a gente consegue duas ou mais interpretações díspares de uma mesma norma que eu construo por meio do precedente. Então, vejam vocês o seguinte, dentro da raça do precedente. Se eu tiver... o professor Vará costumava dizer isso. Imaginem vocês vão à praia. E na praia, você está num restaurante de praia. Lá nesse restaurante de praia, tem um sinal dizendo assim, proibido transitar com roupas de banho. Claro, você está num restaurante, mas o restaurante não quer que as pessoas fiquem transitando de roupa de banho. Perfeito. O contexto fático é essencial. Agora, imaginem exatamente o mesmo sinal, proibido transitar com roupa de banho. Só que agora você não está mais nesse contexto do restaurante. Onde é que você está? Você está numa praia de nudismo. Eu pergunto a vocês, o significado não é completamente diferente? Proibido transitar em traje de banho. Então, nessa situação, o que eu preciso é entender que a norma, se não tiver um significado hermenêutico por trás, não adianta. Se eu não tiver atenção aos fatos, todo o sistema de precedentes é um sistema falho, e é feito para ser falho. Na verdade, ele não se torna um sistema de precedentes. Essa que é a diferença. Ele se torna, na verdade, um sistema de administração do trabalho dos tribunais.
Ele não se torna, deixa de pertencer a uma ideia de sistema de precedente. E esse que é um problema sério que nós temos. Eu vou citar mais alguns exemplos agora, exemplos de que isso acontece, inclusive já hoje em dia, nos nossos tribunais. Algumas semanas atrás, eu tive um julgamento sobre PIS e COFINS, a incidência ou não de PIS e COFINS sobre a atividade das cooperativas médicas. E foi um julgamento interessante, porque o STJ reconheceu num recurso especial repetitivo a não incidência do PIS e COFINS na atividade das cooperativas médicas, na atividade essencial delas. Qual é o problema, no entanto? É que dentro desse ato cooperativo dessas atividades, a principal cooperativa, o tipo de atividade que ela faz é completamente diferente da maior parte das cooperativas médicas brasileiras. Esse que é o grande problema. Então, se eu analisar o que a Unimed faz em relação às cooperativas dos cardiologistas, de anestesiologistas e assim por diante, vocês vão ver que o trabalho é completamente diferente. E a estrutura jurídica do que eles fazem, o regime jurídico desse trabalho também é completamente diferente. O que não dá para aplicar um caso para o outro. Por quê? Porque, vejam vocês, que o distinguishing nos leva a crer que a aplicação disso para as cooperativas médicas por meio do distinguishing pode me retirar, inclusive, a lógica de isenção do ato cooperativo em relação às demais cooperativas mais frágeis e que mais precisariam desse incentivo. Então, é muito perigoso não considerar o caso concreto, porque, como é um recurso especial repetitivo, o que saiu na fixação da tese? De que as cooperativas, e isso que é cooperativas, nesse caso, de serviço, não deveriam pagar o PIS e COFINS. É muito genérico. Você tem que analisar com calma que tipo de cooperativa que era, que tipo de atividade que ela faz, o ato cooperativo como é que funcionava, e nada disso consta com clareza da tese jurídica que foi firmada. Então, eu não consigo dizer. Mais um exemplo. E esse exemplo, o professor Lênio Streck que traz nos comentários dele. Imaginem, no Rio Grande do Sul, uma decisão que diz, ela não considera o entendimento do STJ, e ela faz com que, numa situação de crime abstrato, de perigo, porque a pessoa estava sem carteira de motorista, ela desconsidera o entendimento do STJ de que a pessoa deveria, nesse caso, ser condenada, perder a carteira, etc., e não condena, não faz, mesmo comprovada essa situação de direção sem a carteira de motorista. Muito bem. O Ministério Público, no caso, fez uma reclamação. E o STJ acolheu a reclamação. Ora, eu pergunto, é algum dos casos, nessa hipótese do 927, ou seria, porque aqui o sistema de precedentes eu aplicaria o sistema jurídico como um todo. É algum dos casos? Não, não é. Eu não tenho nenhuma situação, porque eu estou aplicando, nesse caso, precedente e reclamação contra entendimento. Vejam, não é nenhuma das hipóteses do sistema de precedentes. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos correndo o risco de generalizar o tempo inteiro, sem prestar atenção para os fatos. Tá? Sem prestar atenção, já estou terminando, meu tempo acabou, já estou terminando, mas a gente precisa ficar atento aos fatos, sob pena de nós termos um sistema que, no final das contas, vai estar julgando procedimento e não substância. Esse que é o grande problema. Nós não vamos considerar a essência da situação e vamos procedimentalizar, nós vamos justificar a superficialidade nos julgamentos. Então, a gente precisa trabalhar, sim, e conscientizar por meio da doutrina, principalmente os operadores do direito, para que isso não aconteça. Tem mais alguns exemplos que eu separei aqui para falar, mas depois, eventualmente, no nosso debate, eu vou trazendo. Muito obrigado pela atenção. Bom, professor Eduardo, muito obrigado pela participação. Temos vários questionamentos, né? Eu vou iniciar talvez por aqueles que foram já ditos aqui na própria apresentação, na própria mesa, primeiro pela professora Sofia e depois um segundo pelo professor Fábio. Mas a professora Sofia Temer, que vai nos revelar se ela é parente do presidente, né? Depois que tiver a situação dele confirmada, porque enquanto não tiver confirmada, a gente não sabe se deve se autodeclarar parente ou não, né? Mas melhor manter assim, né? Bom, mas a pergunta que ela se fez é a seguinte: cabe ação rescisória quando a decisão viola um precedente? E como é que eu verifico essa violação? Como é que eu posso compreender
que uma decisão proferida viola um precedente e, portanto, seria possível ou não eu interpor uma ação rescisória em razão disso? Com a palavra, quem quiser. Está escrevendo sobre isso, Ana? Nossa, Sofia me coloca numa saia justa, porque esse é o tema de minha tese de doutorado, e que a resposta eu pretendo dar só no ano que vem, quando concluí-la. Mas o tema é um tema extremamente interessante, porque dialoga exatamente com a finalidade do sistema de precedentes, como trazida pelo professor Fábio Monerá. A finalidade do sistema de precedentes, assim como falado hoje pela manhã também, é trazer maior segurança jurídica e previsibilidade. Me parece que a segurança jurídica e a previsibilidade tem que ocorrer para casos idênticos, julgados, casos idênticos ocorridos no mesmo momento histórico, tem que ter uma mesma consequência jurídica. Dentro da filosofia do direito, o professor Ronald Dworkin, ele estabelece exatamente isso, é a base da nossa integridade, à luz do artigo 926 do Código de Processo Civil de 2015. E aí a grande discussão é como que se dá o cabimento da ação rescisória, sendo que se uma decisão judicial transitada em julgado foi proferida hoje e amanhã, ou seja, a posteriori, no momento posterior, seja por meio do IRDR ou do IAC ou de recursos repetitivos, é estabelecida uma tese jurídica, ou seja, um precedente à brasileira, em sentido diverso. E aí você pode constatar, a partir disso, uma violação à norma jurídica. E pode-se pensar no cabimento da ação rescisória pelo artigo 966, inciso 5, quando há violação manifesta à norma jurídica. Me parece que, se foi fixado tese jurídica com base, a partir de institutos com essa finalidade, como repetitivos, recurso especial ou extraordinário repetitivos, IRDR e IAC, essa violação de fato é manifesta. Porque o manifesta também não está em vão no artigo 966. Não é qualquer violação à norma jurídica. Violação manifesta à norma jurídica está para a gente procurar um critério para estabelecer que se manifesta. Me parece que esse é um critério um pouco seguro. Acontece que a Lei 13.256, de 4 de fevereiro deste ano, a lei que mutilou o sistema de precedentes estabelecidos pelo Código, e retomou, como foi dito ontem, a Lei do Império, contra-ataca, ela procurou regulamentar isso em 2 parágrafos. Então, o artigo 966 passa a ter o parágrafo 5º e o parágrafo 6º, em que busca estabelecer, primeiro, o cabimento com violação à norma jurídica em caso de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão fática discutida no processo e o padrão decisório. Então, para estabelecer um caminho que, olha, parece exatamente que caberá a ação rescisória com base nos precedentes à brasileira, como a gente tem abordado durante esse painel. O que o parágrafo 6º faz é estabelecer mais ainda um critério, que ele estabelece, olha, em casos de precedentes, a partir desse critério que nós estamos adotando neste painel, cabe ao autor demonstrar tratar-se de situação particularizada por hipótese fática, aqui fazendo menção à distinção fática tão relevante que o professor Eduardo Dami procurou trazer. Então, situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica ou uma solução jurídica diversa. Embora esses 2 parágrafos necessitem de uma interpretação, porque por conta da redação não tão clara do que se pretende obter, e também aqui para abrir o debate aos demais colegas, particularmente eu tenho a impressão que seria cabível a ação rescisória por violação manifesta à norma jurídica, quando haver tese jurídica fixada posteriormente nesses institutos em que fixam tese de precedentes à brasileira, que, enfim, fiz tese, seja por recurso repetitivo, seja por IRDR, seja por IAC. Um tema extremamente controverso ainda à luz do Código e que eu abro o debate aguardando
complementação e divergência que possa contribuir, inclusive, com minha tese de doutorado. Obrigado. Muito bem. Talvez, né, Welder, é aquilo que o Fred falou ontem, que há uma ponte, na verdade, do antigo para o novo, onde nós temos um rumo, onde sai da legalidade para ir para o ordenamento jurídico, né? Ou seja, para algo maior. E isso foi, de fato, sucessivas vezes no novo Código de Processo Civil, substituídas essas expressões e não por acaso, né? Com algum propósito maior. Uma questão que o Fábio me chamou a atenção aqui, dele deu uma cutucadinha, foi na exposição do professor Eduardo, quando ele fala a respeito de cultura, né? De fato, nós temos uma cultura que não é uma cultura típica dos precedentes, ou de quem trabalha no regime de precedentes, né? E precedente não é ementa. A gente está tão acostumado a, às vezes, fundamentar com base em ementa, a julgar, às vezes, com base em ementa, né? E precedente não é isso, não é ementa. Como também não é a conclusão específica, né? E daí temos lá o 926 dizendo que a jurisprudência tem que ser estável, íntegra, coerente, e esse novo regime de precedentes à brasileira, como todos mencionaram aqui. Então, a pergunta que fica há necessidade de uma mudança cultural para aprender a operar com os precedentes? Que tipo de mecanismo ou de método que a gente pode utilizar para começar a trabalhar melhor num regime de precedentes? Ainda que não o regime de precedentes da Common Law, que não o nosso não é igual o deles, né? Mas o que fazer diante disso? Bom, excelente. Eu gostaria, antes de tudo, dizer que eu falei há pouco menos de meia hora atrás e o debate já avançou bastante, né? O tempo aqui rendeu mesmo. E colocando a resposta, respondendo objetivamente, sim, há necessidade de uma mudança de cultura. Na verdade, há uma premissa, uma pergunta anterior a essa questão, que tem a ver com o ambiente que estamos vivendo aqui, de novo código, né? Que é a seguinte: a lei pode mudar a cultura? Porque essa é uma pergunta anterior, que há necessidade de cultura? Sim, há. Mas a questão que se coloca antes, a lei pode mudar a cultura? Eu costumo dizer o seguinte: olha, sozinha não, de jeito nenhum. A lei só é capaz de mudar a cultura na medida em que ela, como aponta um norte, esse norte, nessa medida, seja seguido pelos operadores do direito. Então, eu estou falando aqui, basicamente, dos tribunais, dos juízes e tribunais, estou falando de advogados, e estou falando, inclusive, que sou também professor. Então, isso tem que mudar também desde a academia. Temos que pensar o direito, e quem já é formado à luz de um sistema anterior tem que mudar o pensamento assim, desse jeito que a gente está fazendo, em cursos e eventos de atualização, mas temos que mudar nesses três planos. Se o ensino jurídico se adaptar ao que o código determina, ao norte que o código aponta, e se os profissionais buscarem esse norte, que eu posso ter um sistema que aponta o norte de uma maneira muito clara, mas eu posso ter um operador que não sabe ou ler o sistema, ou mesmo lendo não quer chegar naquele lugar. E no Estado democrático de direito, o norte a ser atingido, o lugar a ser atingido, é o traçado pelo legislador. E nesse passo eu já disse na minha primeira intervenção, o norte do código é combater frontal e diretamente a divergência jurisprudencial e buscar uma jurisprudência uniforme e respeitada, uma vez existente, sobretudo se formalizada em súmula ou naqueles precedentes qualificados. E eu sou otimista, há leis que mudam cultura. Quem é um pouco mais velho, tem acima aí de 35 anos, na década de 80 era criança, e andava na frente, com 7, 5 anos de idade, andava na frente, andava na caçamba de Saveiro, né? E depois da lei do novo Código de Trânsito, além de veio norma, veio punição, no caso pecuniária, mas hoje entre outras coisas, culturalmente inaceitável. Ninguém bota o filho de 7 anos na frente do carro hoje. A lei mudou e a lei mudou a cultura. A lei antifumo é outro exemplo. Hoje é culturalmente intolerável camarada do seu lado, num restaurante, acender um cigarro. Mas isso era comum há alguns anos atrás. Então, eu diria que precisamos, sim, de uma mudança cultural e precisamos de uma mudança dogmática.
Ou seja, precisamos pensar o direito, e essa questão já foi muito bem colocada aqui, o direito deixa de ser lei e passa a ser aquilo que pode ser extraído da lei e dos pronunciamentos, sobretudo os formalizados como eu chamei antes, hipervalorizados pelo sistema, as súmulas e os precedentes qualificados. E onde está o reflexo dessa cultura? Ou onde podemos buscar, né, a construção dessa cultura? Eu separei aqui 3 exemplos. O primeiro, eu não sei se eu vou falar de todos, que se o presidente vai deixar, né, mas o primeiro decorre até da fala da Sofia, quando ela falou que o 332 em comparação com o 285A, em procedência liminar, né, e o 932, incisos 4 e 5, em comparação com 57, julgamento monocrático, eles foram aperfeiçoados. Verdade. Né? O novo código, na medida em que, sobretudo no 927, já multicitado aqui, hipervaloriza súmula, precedente formado em demanda repetitiva e em assunção de competência, ele abandona, de outro lado, a cultura da jurisprudência constatada. Ele deixa de valorizar a chamada jurisprudência constatada. Aquela que eu, operador, o desembargador, quando vai julgar monocraticamente, ou o advogado, quando vai fazer suas razões recursais ou das peças iniciais, né, ele vai buscar no conjunto de acórdãos que ele pesquisou, ou seja, ele vai buscar no universo dele. E aqui entre nós existe um certo interesse por trás, obviamente, sobretudo do advogado, mas do relator, desembargador, relator também, porque o interesse dele é encontrar uma jurisprudência dominante para justificar a sua decisão monocrática. Né? Então, essa jurisprudência que eu estou chamando aqui de constatada, que é o próprio operador que vai verificar, ela deixa de ser valorizada pelo sistema do Código. O que é valorizado pelo sistema do Código? A jurisprudência que se opõe à constatada, que na falta de um melhor nome é uma jurisprudência formalizada. Formalizada em súmula, formalizada em um daqueles precedentes. O que é a súmula, afinal de contas? A súmula é um produto de um procedimento que o tribunal não está julgando nada. Ele está apenas fazendo um exercício coletivo, dentro de um procedimento, sobre o conjunto de seus julgados. O que é muito melhor e muito mais seguro, claro, muito mais preciso, do que cada um dos embargadores, sobre cada um dos temas, fazer o exercício sozinho, no seu gabinete, para afirmar qual é a jurisprudência dominante sobre aquele tema. Então, essa é uma mudança cultural que precisa acontecer. Ou seja, passa a ser dever dos tribunais produzir essa jurisprudência, estes precedentes, estes pronunciamentos, que formalizam os seus entendimentos. Deixa de ser dever dos tribunais apenas julgar os recursos. Eles também têm que fazer esse exercício. E um outro dado cultural, eu sei que já estourou meu tempo, mas só para aproveitar a fala do Lamy, porque isso é muito importante. E um outro dado que é cultural e é também dogmático, que precisa mudar, para o operador do direito, ele precisa ver isso diferente. Eu já anunciei isso, eu só queria dar um exemplo, Júlio, me permite? É a questão da identificação da norma jurídica fora da lei, também na lei e também nos precedentes. E aí, meus caros, identificar o precedente é uma tarefa que está mais difícil do que identificar a solução dada pelo legislador, muitas vezes. Porque o precedente ele é fruto de um contexto, o Lamy colocou muito bem, em que eu tenho que levar em consideração os fatos e eu tenho que levar em consideração as razões de decidir. Eu não posso ir só na decisão. O que levou o tribunal a decidir? É sobremaneira importante, que está para o sistema, mais importante do que a própria decisão. Eu não posso apenas justificar, olha, eu estou aqui em Florianópolis, sou casado, meus filhos, minha esposa ficou em São Paulo, eu estou aqui em Florianópolis, esse é um precedente qualificado. Toda quinta-feira que eu quiser vir a Florianópolis, não tem problema, do ponto de vista familiar, não tem problema nenhum, não. No fundo, o que justifica e o precedente formado é, quando existir um magnífico congresso de direito processual civil, e eu tiver a honra de ser convidado, este motivo justifica eu vir em Florianópolis, seja lá o dia que for. Mas nos outros dias, a regra geral é que eu fique em família. Então, o operador do direito ele tem de passar a saber trabalhar, na identificação do precedente, e 2, na técnica de correlação entre o caso que formou o precedente e o caso que eu quero aplicá-lo. Porque a situação pode ser diferente.
Um dia desse eu falei isso, e eu vou extrapolar, mas eu não falo mais. Mas um dia desse eu falei isso, olha só, engraçado isso, lá em Belém, do Pará, né? E veio um advogado de um hospital público, era empresa pública, enfim, a natureza jurídica não interessa. Ele veio e falou, rapaz, é isso que eu preciso. Porque aqui se formou uma jurisprudência, inclusive foi sumulada, era Belém ou era Piauí, agora eu não lembro. Inclusive foi sumulada, porque houve um pico de aumento de energia gigantesco para a pessoa jurídica. Todas as pessoas jurídicas pararam de pagar a energia elétrica, ajuizaram a ação, e veio uma súmula dizendo, a cobrança é lícita, e quem não paga mais de 2 meses está autorizado o corte. E o camarada era advogado de um hospital público, que tinha ajuizado a ação, não estava pagando há mais de 2 meses. Ou seja, o precedente olhado de uma maneira pura, né, a rácio do precedente, autorizaria o corte. Só que o que eu tenho na hipótese de a parte ser um hospital? Eu tenho uma necessidade muito maior de fornecimento de energia elétrica em comparação com lojas, restaurantes. E, portanto, nesse segundo passo, eu identifiquei o precedente. Só que eu tenho, como advogado, esse espaço para falar, este precedente não se aplica a mim, por força de uma peculiaridade digna de nota, de uma distinção. Esse é o espaço do advogado num sistema de precedentes, nas hipóteses em que precedentes já estão formados. Isso é uma mudança, repito, cultural e dogmática. É um papo muito maior, mas eu já tomei até cartão vermelho, né? Então, obrigado. Bom, o Eduardo tem algo para falar sobre o tema também, né? Lá. Tenho. Quero, na verdade, a partir daquilo que o Fábio disse, eu separei algumas perguntas aqui, eu acho interessante. E queria também comungar de algumas dúvidas que eu tenho. A primeira é, na Itália, pouco tempo atrás, nós tivemos uma operação, assim como a gente tem uma operação famosa no Brasil, chamada Mãos Limpas. A Operação Mãos Limpas ela prendeu mais de 2.000 pessoas. E é impressionante que os italianos tinham essa ideia de que depois da Operação Mãos Limpas, tudo seria diferente, o país seria diferente. E quando terminou a operação, veio o Berlusconi. Então, alguns autores, eu estava lendo um trabalho do professor Michele Lupoi, que é um professor da Universidade de Bolonha. O professor Michele Lupoi escreveu um trabalho dizendo o seguinte, a conclusão dele. Nós não conseguimos mudar a sociedade por meio da operação, por meio desses fatos todos, porque a cultura antecede a norma. Eu acho que a mudança legislativa é importante. A mudança legislativa é muito importante, mas sozinha é muito complicado. Você falava, Fábio, sobre a questão do automóvel. E eu fiquei pensando o seguinte, eu lembro que eu sou muito americanoide, eu gosto de viajar para os Estados Unidos, uma época eu fiz intercâmbio lá, e aí eu peguei, antes da gente ter o costume aqui, essa mania de colocar o cinto. Você me lembrou, você falando, lembrou. Eu peguei essa mania de colocar sempre o cinto. Então eu chegava nos lugares, aqui no Brasil, quando eu voltei do meu intercâmbio, eu entrava no carro, colocava o cinto, todo mundo ficava me olhando meio esquisito, porque ninguém colocava o cinto aqui. A gente sabe, ninguém tinha, naquela época, década de 80, 90 principalmente, ninguém tinha costume realmente de colocar o cinto. Então, certa vez eu encontrei um cidadão, a primeira coisa que ele fez, entrou no meu carro, fui dar uma carona para ele, ele colocou o cinto. Eu falei, puxa, que legal. Pensei, esse cara deve ter um costume parecido com o meu, vou conversar com ele, né? Eu perguntei, você viveu nos Estados Unidos uma época, porque lá, pelo menos lá, eu imaginei que fosse de lá que ele viesse. Ele falou, sim, sim. Eu falei, que legal, e você passou um tempo lá, como é que foi a sua experiência? Ele falou, não, 15 dias na Disney. Aí eu falei, talvez eu não seja tão amigo dele assim. Mas, de qualquer forma, a diferença entre hábito e costume, que é o aspecto central. Muito provavelmente, aquele cidadão dali a alguns dias deixou de colocar o cinto. Mas como aquilo para mim se tornou um hábito, eu fazia isso com naturalidade. Por que o brasileiro, e esse que é o ponto central, por que a gente... Será que foi a lei mesmo? Eu não sei, eu tenho a impressão, eu vou só levantar isso para a gente pensar, que houve uma conscientização, porque de tanto acidente que a gente vê na televisão, os meios de comunicação, o tempo inteiro, e o tempo inteiro a gente percebia que as pessoas se salvavam muito mais porque estavam utilizando o cinto de segurança.
Eu tenho a impressão de que o fato da lei e a fiscalização faz muita diferença, a gente sabe. Mas tem lugares que não tem a mesma fiscalização. E mesmo nesses lugares as pessoas usam o cinto. Então, a questão da conscientização, o Fábio disse que é um conjunto. Eu espero que seja, eu gostaria muito que fosse. Mas eu acho que está muito ligado com as experiências que a gente tem. Né? Então, como é que as pessoas vão vivendo, lidando com isso. Eu espero que a lei realmente ajude com relação a isso. Mas eu queria lançar duas outras questões, tanto a partir do que o Fábio falou, quanto a partir do que a Sofia disse. A primeira questão é a seguinte: o que a gente quer atacar com o sistema de precedentes? Eu estava conversando com um professor alemão esses dias, ele falou, vocês acham que o Brasil precisava disso? E aí eu falei, não, a gente tem muita divergência, é a mesma lógica, muita divergência, etc. E aí eu pensei um pouco melhor, falei, será que é a mesma divergência que a gente quer atacar? Porque a divergência é necessária. A Suprema Corte Americana, por exemplo, o que ela faz? Chega uma divergência, um caso importante lá, ela não pega o primeiro caso e julga. Não é que nem nós, porque o que a gente estabeleceu é uma forma de fazer com que o precedente nasça, primeira vez que você julga, ele já nasce formalmente vinculante. Mas a Suprema Corte Americana, o que ela faz? Ela pega um caso muito polêmico, está todo mundo discutindo muito, ela diz o seguinte, não vou admitir ainda o recurso. Né? O writ of certiorari. Eles dizem, ó, não vou admitir o recurso ainda. E aí, na hora que a coisa está um pouco mais amadurecida, houve bastante discussão sobre o tema, eles admitem, pegam e julgam aquilo. E muitas vezes, depois que eles julgam, ainda tem o backlash, que é o efeito da sociedade de dizer, olha, me desculpa, mas a gente não aceita o que você julgou. Então, vejam vocês que, para que a gente tenha essa cultura, será que é mesmo divergência? Me parece que a divergência talvez seja necessária até um pouco. Será que não é o ativismo? Será que não é a discricionariedade judicial, que no fundo a gente está querendo atacar por meio da vinculação das decisões e dessa harmonização? Será que esses problemas não são maiores do que a divergência em si? Essa é a pergunta para o Fábio. Né? E aí, só para terminar, uma pergunta também para todos, né? Com relação ao seguinte. Nós sabemos que parcela significativa da doutrina diz que os precedentes formalmente vinculantes, incisos 1, 2 e 3 do artigo 927, são precedentes cuja reclamação constitucional decorreu de norma infraconstitucional e não de emenda constitucional. Ora, como as súmulas vinculantes todas, foram arquitetadas pela emenda 45 lá em 2004, por emenda constitucional, não seriam inconstitucionais esses precedentes e essa forma de vinculação? E por que eu digo isso? Às vezes pode parecer que essa é uma discussão teórica. Não é que ela seja teórica. O ponto central é, nós não estamos correndo o risco de, sob o pretexto de fazer uma norma que está de acordo com a Constituição, o CPC, o artigo 1º, diz o óbvio, ele diz, olha, tem que se interpretar de acordo com a Constituição. Muito bem, então, será que nós não temos uma série de dispositivos cuja constitucionalidade é absolutamente questionável e isso concorre até para a banalização do novo CPC? O que está acontecendo no dia a dia? Como é que esse sistema de precedentes, como ele serve muito ao trabalho dos tribunais, eu acredito que vai ter uma influência clara, não vai ser banalizado. Mas a questão da cultura que a gente está discutindo, o risco não é grande por conta da maneira como nós trabalhamos o novo CPC, porque o que nós podemos dizer é que o novo CPC é novidadeiro. Né? Você pega qualquer professor de processo civil do mundo e mostra os temas que tem ali, ele falou, puxa, vocês pegaram todos os temas mais atuais do processo no mundo e colocaram na lei. Mas esse é o papel da lei? A lei não é uma convenção para a gente colocar, né, as coisas? Então, o sistema de precedentes, como é que eu faço para não correr o risco de deixar de respeitar? A gente ficar falando uma coisa, os operadores ficarem falando outra, quem ensina a falar outra coisa. Então, é uma coisa muito complicada. E, como eu disse, será que eu não precisava de emenda? Eu vou dar depois a minha opinião, eu acho que não precisava. Depois a gente foi discutindo, inclusive conversei isso com o Fernando Vieira Luiz, me orientando, está aqui hoje também, e conversamos bastante sobre esse tema. Mas é, no mínimo, algo a se considerar. Realmente, assim, será que é necessário ou não, né? Bom, tem coisas aqui no Brasil que às vezes são necessárias porque você precisa ter uma lei para dizer que gestante tem que ter preferência em fila, né? Tem que ter uma lei para isso, porque parece que isso não seria natural observar. Você tem que ter, às vezes, lei para dizer que idoso tem que ter alguma preferência, algum tratamento diferenciado. Como se isso não fosse algo que a própria educação já não levaria a essa condição, né? E talvez tenha que ter uma lei dizendo, olha, a jurisprudência tem que ser estável, íntegra, coerente, porque isso diz respeito à previsibilidade do direito. E nós só conseguimos, na verdade,
com advogados, aconselhar de uma forma adequada e trabalhar de uma forma adequada também, quando o direito ele é previsível. Quando ele é imprevisível, ele é lotérico. Daí vale a pena eu acionar, vale a pena eu entrar com uma ação, propor, porque eu não sei o resultado, é imprevisível. Então a imprevisibilidade ela é geradora de litígio. E a gente está num país de 100 milhões de processos. 100 milhões. Com um gasto do judiciário gigantesco, algo em torno de 1,3% do PIB. Quando o segundo colocado no Brasil, no mundo, gasta 0,4%. Então, assim, o horizonte não é tão generoso sem mudanças. É evidente que isso aqui é absolutamente irrelevante, eu até diria, sem uma correlata mudança de comportamento. Você tem que mudar o comportamento, querer o novo, para poder resolver. A prova disso é que tem aí 2.000 pessoas hoje saindo da zona de conforto para entender o processo civil, para tentar buscar, enfim, novos acréscimos de conhecimento e tentar fazer a diferença. Sofia. O Fábio quer falar, ele está aqui do meu lado, mas eu vou pedir licença, eu vou tentar responder brevemente as duas provocações do Lamy. Na verdade, é só uma observação em relação ao questionamento do que a gente quer atacar com o sistema de precedentes. Eu acompanho a sua provocação. Eu acho que o sistema de precedentes ele visa, sim, atacar a quebra de isonomia, mas eu acho que é também um sistema de gestão. A crise numérica de processos exigia alguma solução e o sistema de precedentes ele foi pensado também para isso. Eu acho que seria um pouco ingênuo achar que o sistema de precedentes tem apenas o objetivo de garantir que todo mundo receba o mesmo tratamento. Eu acho que é também uma preocupação dos próprios tribunais, como que a gente vai gerenciar esse caos numérico de processos. Em relação à segunda questão, sobre a necessidade ou não dessa vinculação dos precedentes ter sido prevista em texto constitucional, eu acho que é um tema de especial relevância, porque ainda está muito controverso, A doutrina tem posicionamentos bastante divergentes. Há quem afirme que os precedentes, a vinculação que foi criada pelo 927 é inconstitucional. Há quem afirme que é plenamente constitucional, inclusive por estar alinhada aos princípios constitucionais de isonomia, de segurança jurídica, de previsibilidade. E eu acho que o principal argumento para quem defende que essa vinculação é inconstitucional pelo menos me parece, dos estudos do tema, é a questão da violação à separação de poderes. Porque a reclamação ela foi prevista, e a súmula vinculante ela foi prevista por emenda constitucional, porque ela criou uma vinculação também para a administração pública. Então, não só nos julgamentos do judiciário você teria que aplicar a súmula vinculante, mas você poderia usar a reclamação para atacar ato da administração pública quando violasse o entendimento previsto em súmula vinculante. E eu penso que esse é o principal argumento para dizer que o Código não poderia fazer a mesma coisa, vincular a administração pública, sem que tivesse essa previsão, porque isso afeta diretamente a separação, a tripartição de poderes, enfim. Eu penso que a questão realmente é delicada, porque, embora eu pense, a princípio também não tenho uma opinião formada sobre isso, que a administração pública não fica diretamente vinculada, como fica na súmula vinculante, até porque o 927 é uma norma de âmbito pessoal limitada, ela restringe, juízes e tribunais observarão. Eu acho que a situação ela é controversa porque há dispositivos na lei que tratam da administração pública e tratam da observância de precedentes pela administração pública. O 985, parágrafo 2º, por exemplo, quando ele vai tratar do IRDR, ele menciona que quando o objeto do incidente for relativo à prestação de serviço público, o ente ou a agência reguladora vão ser intimados pelo tribunal para fiscalização da efetiva aplicação da tese adotada. E aí muito se controverte na doutrina qual é o significado desse artigo. O ente ou administração pública, eles têm que fiscalizar a aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese,
Mas isso permitiria entender que caberia reclamação contra um ato da administração pública nesse âmbito de uma tese fixada em RDR? Essa vinculação existiria? Esse dispositivo realmente... Há quem entenda que ele é mais persuasivo, a própria agência reguladora pode fixar uma norma e, a partir daí, cobrar multa, e há quem entenda que não, que caberia reclamação direto, que seria uma vinculação bem próxima da vinculação que existe com súmula vinculante. Eu quis responder a pergunta, mas não vou responder. Eu acho que o tema é muito delicado. Como eu disse no início, há entendimentos para todos os lados. Eu penso que não chega a ser um vício de inconstitucionalidade se conseguimos restringir o âmbito pessoal da norma para o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário fica vinculado aos precedentes do 927 e isso escaparia do argumento da violação de separação de poderes e preservaria também o sistema de precedentes que foi previsto no novo Código. Bom, eu queria fazer um comentário, né? O Fábio falou que foi citado, eu já tinha cortado a palavra dele, mas... eu tomei o cartão vermelho, mas o Lamy me citou textualmente, disse que a questão era para mim. É a questão da necessidade, né? Até porque eu vou com devida vênia, né, nossa amizade, mas eu vou discordar. Eu acho extremamente necessário essa nova sistematização do Código. Primeiro, porque a gente falou aqui de cultura, mas eu queria dividir uma coisa. Existe uma cultura em sentido amplo, brasileiro como um todo, e uma cultura jurídica dos técnicos em direito, ou uma cultura, vou chamar assim, judicial. A cultura em sentido amplo nunca aceitou a divergência jurisprudencial, até porque a jurisdição ela atua em ambientes sobremaneira relevantes para a vida do cidadão, de uma maneira imperativa, substitutiva de sua vontade, inevitável, inafastável e definitiva. Então, o brasileiro não leva na boa quando está lá jogando um dominó com os amigos lá, falar assim, olha, você não conseguiu o reajuste da aposentadoria, eu consegui, eu vou ganhar mais que você. Isso é culturalmente inaceitável, cara. Como assim? Ele não aceita, não é igual o futebol, em que o resultado pode sair de qualquer jeito e ele aceita a brincadeira. Isso é sério. O que temos é, dentro da nossa cultura judicial, uma ideia que é frontalmente combatida pelo Código, que o juiz não é obrigado a seguir a súmula, o juiz não é obrigado a seguir a jurisprudência da STJ, o juiz não é obrigado a seguir o entendimento do seu próprio tribunal. Essa cultura micro, porque nós juristas, a gente fala que essa divergência se baseia em livre convencimento motivado, em preclusão, em falta de pré-questionamento, uma série de razões, a gente arruma 10 aqui fácil. Mas o cidadão não entende. E o CPC, o processo como um todo, o direito é feito para o cidadão, e o CPC abarcou essa cultura do cidadão. Agora, considerando a cultura judicial que temos, a norma jurídica geral abstrata num novo Código de Processo Civil é, sobretudo, necessária. Por uma razão também cultural, que é da nossa cultura, agora eu estou usando em sentido amplo, sempre perguntar, agora tem que obedecer, agora é assim, isso vai valer para todos os processos. Onde é que está escrito? A gente sempre pergunta isso. Não, agora está na lei. O 927, o 985, o 1040 diz assim, o 947, parágrafo 3º, diz assim, olha, existente estes tipos de precedentes, que lá atrás eu chamei de qualificados, eles têm de ser obedecidos. A gente precisava que isso estivesse escrito? Eu entendo que a gente precisava que isso fosse escrito no novo paradigma do processo brasileiro, que é o CPC de 15. E a Sofia tocou num ponto muito interessante, que é a necessidade de norma também para o impacto no âmbito da administração pública, e eu sou da Advocacia Geral da União, e reconheço que trata-se, a União, ao lado dos Estados e municípios, dos maiores litigantes, e que para se dispensar o recurso, deixar de ajuizar a ação, deixar de contestar, fazer acordos, é necessário um referencial normativo. E esse referencial normativo, disposto no novo CPC, 927, 926, entre outros dispositivos, está sendo já, e eu participo dessas discussões no âmbito da AGU e de um fórum nacional que envolve as procuradorias dos estados e municípios também. E há uma preocupação muito grande, e eu vou ficar aqui para assistir meu colega Dr. Weber, procurador do estado de Santa Catarina, em de como, que não é vinculante, mas de como a administração pública vai se apropriar desse sistema. Então, esse novo sistema posto também vai permitir esse tipo de raciocínio, que está diminuindo
pautando a atuação do maior litigante, que é o poder público. Porque o procurador, ele não faz, nossa, que legal, hoje eu fiz 200 apelações, era tudo que eu queria. Se ele puder fazer 10 na defesa do interesse público, porque as outras 190 o direito está conjudicionado, eu garanto, eu convivo com procuradores há mais de 10 anos. Eles fazem isso com mais prazer. Agora, a gente precisa de referencial normativo. E o novo CPC abre um novo modelo de referencial normativo que, se bem apropriado, sistematizado pela advocacia pública e pela advocacia como um todo, tende a gerar resultados muito proveitosos. Sem esse paradigma normativo, a gente não estaria tendo essa discussão aqui, o que, na minha visão, já prova que ele é, sim, necessário. Bom, o problema do precedente é que o Eduardo, assim, o Fábio me citou, né? Eu quero a réplica agora, então, como eu dei a direito a ele, vou dar para você também. Só para comentar o seguinte, eu acho importante a gente... A minha preocupação maior é a gente se conscientizar de que existe um risco de engessamento. Se a gente for pegar todo o sistema de precedentes, tutela de evidência, julgamento liminar de improcedência, a vinculação das decisões para os juízes, a gente vai perder o juiz boca da lei e vai ganhar o juiz boca do entendimento vinculante dos tribunais superiores. E aí, no final das contas, isso gera realmente uma dificuldade grande de ter, como eu disse, divergência. E se você não tem divergência, como é que você constrói entendimento? Você não constrói entendimento sem que você tenha opiniões contraditórias, né? E essas opiniões tendem a ser discutidas. Então, essa é a primeira preocupação, mas é uma preocupação que eu queria externar para vocês. Um outro ponto que eu acho importante, tocando nisso que o Fábio disse também, que todos nós falamos... Não vou falar. Bem, não falo, tudo bem, o Fábio não falou nada. Mas o Fábio não diz... mas o que eu acho importante a gente lembrar é que existe uma discussão a respeito do sistema de precedentes, da possibilidade de, por meio de emenda constitucional, e voltamos ao tema que a gente estava discutindo, a gente instaurar nos estados súmulas vinculantes estaduais, pelo menos para a norma estadual. Será que os estados poderiam, por meio dessa súmula vinculante estadual, não apenas vincular, e aí aqui é importante, né, Fábio, não apenas vincular o judiciário, mas também a administração pública? E essa não seria uma forma de a gente trabalhar, inclusive desenvolver um pouco melhor o que é para nós a nossa federação brasileira? Porque poder constituinte é um tema que a gente praticamente não tem bibliografia no Brasil. Você praticamente não tem gente que estudou o poder constituinte. Que Constituição é a nossa? De onde é que vem? Você pega as constituições todas, os Founding Fathers lá dos Estados Unidos, as constituições da América Latina... Né? Estava conversando com a minha esposa esses dias, ela falando sobre a questão das constituições todas, eu achei muito legal, porque tem vários países em que as constituições são verdadeiras cartas, novelas, são romances. Você entende o DNA do país lendo a Constituição. Qual é o DNA do Brasil que a gente realmente entende lendo a nossa Constituição? Então, eu acredito que a gente precisa discutir o nosso federalismo, que esse tema da súmula vinculante estadual é um bom tema também. Se ainda der tempo de discutir, que está ligado com o sistema de precedentes. Bom, gostaríamos de ficar discutindo aqui muito mais tempo, né? Tem tantos outros questionamentos importantes que nós poderíamos aqui entrar, né? Esse ano, por exemplo, é um ano eleitoral, né? Temos aí um TRE, enfim, que julga. Será que as decisões do TRE são decisões vinculantes, formam precedentes, né? Será que quando a gente vê uma ação julgada pelo Supremo, onde de um colegiado com 11, 3 julgam entendendo com um fundamento, outros 3 decidem com um segundo fundamento e outros 4 com um terceiro fundamento. Nós temos uma ratio decidente, nós temos um precedente que não é maioria, que deu um precedente que, enfim, numericamente ele é vencido pelos outros 2 fundamentos. Né? Será que, portanto, forma precedente, mesmo havendo essa vinculação formal descrita por lei? Enfim, questionamentos a gente tem vários, né? E obviamente que não temos uma tradição grande quanto à questão de precedentes. Temos alguma tradição com relação à súmula vinculante, especialmente, né? E uma tradição recente, né? Mas temos uma tradição muito curta ainda a respeito de precedentes, né?